Obrigada aí pela presença de vocês. Essa é a sexta edição aí do Marketing na Mesa. A gente sempre traz temas que falam, né, de como que o empresário pode construir uma reputação, ter visibilidade e, consequentemente, aumentar o faturamento. Então, a gente mostra como que o nosso trabalho no dia a dia acaba ajudando o empresário nessa jornada por meio das ferramentas aí de comunicação de marketing e de vendas. E aí, para isso, a gente tem vários parceiros nesse projeto, que cada um com a sua expertise traz o seu conhecimento, né, para o profissional. Então, tem aí o Edu, com experiência do cliente, treinamento de marketing e vendas, tem a Leila da Trump, que fala de branding, de redes sociais, de designer, eu, né, com o plano de comunicação, as partes de assessoria de imprensa, revistas customizadas e assim por diante. O nosso DJ, que é quem traz toda a descontração Uhum. aí para os nossos encontros presenciais, né? O Felipe Rosa, inclusive ele é do BNI, vale a pena fazer um a um, quem for do BNI também. E principalmente aí a gente tem a Marquesan, que é o nosso patrocinador. É uma corretora de seguros aí com mais de 15 anos de experiência em seguros patrimoniais, plano de saúde, consórcio, também do BNI, então vale a pena também outro um a um. E é isso, a gente traz tudo o que a gente sabe para vocês, né? E sempre com um tema diferente. Então, nossos encontros, eles variam entre presenciais e online, todos são gravados e a gente coloca no YouTube depois para quem não conseguir participar, né? E a Exato. edição de hoje, o que que a gente vai falar de onboard, né, Edu? É, Primeiro lugar, eu acho que é legal você falar o que que é, porque tem muita gente que é pequeno também, né? Um empresário que é autônomo, enfim, e que também não sabe o que que é esse tema. Então, tá esse ótimo. tema vale para todo mundo? Para pequenas empresas, para Vale. grandes? Deixa eu falar o que é onboard contando uma história. No ano passado, eu contratei um software. Ano passado, ano retrasado, eu contratei um software para poder trabalhar com mentoria à distância. Então, é um software white label que funciona como um Hotmart, como um Qlify, enfim, o Eduz, uma plataforma que você coloca seus cursos e você consegue, a partir dali, vender para as pessoas assistem, você pode interagir, se integra com o Zoom, uma série de coisas. A oferta foi muito boa, fiquei encantado, achei a plataforma muito interessante. Eu comprei um contrato de um ano e eu não consegui usar. Por que eu não consegui usar? Porque a configuração da plataforma era extremamente complicada, extremamente complicada. Até aí, talvez, se você não me conhece, deve perguntar, esse cara não entende nada de tecnologia. Eu trabalho com tecnologia desde 1997. Eu tenho internet desde a década de 90. Eu, quando era garoto, vendia, uma hora vendia computador. Então, assim, conheço bastante. E eu não consegui. Eu entrei em contato com essa empresa, eu falei com o pessoal de Customer Success deles 4 vezes, e as 4 vezes que eles tentaram foi me vender coisa adicional. Resultado, cancelei o contrato, não usei, e um ano depois tentaram me vender de novo. Então isso mostra o quê? Que eles não têm um processo de CRM, não sabem quem eu sou, não sabem o que aconteceu comigo, não sabem qual é o histórico. Mas antes disso, eles não fizeram um bom processo de onboarding, que é o quê? É você colocar o cliente para dentro do seu negócio. Depois que você vende, como é que essa pessoa que era um lead se tornou seu cliente, ela começa a usar o que você vendeu. E sucesso do cliente e experiência do cliente são coisas diferentes. A gente vai falar sobre isso ao longo da conversa. O onboarding, ele é aquele momento em que o cliente ele começa a usar o seu produto, ele precisa, primeiro, entender o valor desse produto. Então, existe uma questão de viés de confirmação que a gente também vai falar, que mostra a pessoa ela precisa entender que o que ela tem de expectativa foi atendida ou superada, nunca tem que ser em menos do que a pessoa está esperando. E no final ela fala: legal, estou vendo o valor que a vendedora, o vendedor me prometeu, gostei, vou continuar e vou recomendar. E muito negócio, Thaís, de qualquer tamanho, erra nisso. E essa empresa que eu te falei, ela é uma empresa de médio porte, uma empresa que fatura bem. Casos que a gente vê o tempo todo são casos de operadoras de telefonia celular. Tudo bem que ali não tem concorrência, né? São 3 operadoras no Brasil inteiro. Se elas perdem de um lado, ganham de outro, duvido que um dia melhore a experiência do cliente até você ter ali uma concorrência mais acirrada. Você entra como cliente da empresa, não funciona o teu celular. Você tem que ligar para lá e você vai demorar, vai se aborrecer. É um onboarding péssimo.
Agora, imagina se isso acontece com uma empresa de médio porte ou com uma pessoa que está empreendendo, que não pode se dar o luxo de perder cliente porque não soube receber esse cliente. Então, respondendo depois dessa volta toda, o onboarding é o boas-vindas para o cliente. O cliente ele é seu convidado. Então, você tem que receber esse cliente de maneira calorosa, ele tem que se sentir em casa, tem que sentir à vontade para poder usar o que o seu negócio está proporcionando. Entendi. Bom, precisa de planejamento, né? Para tudo isso. Bastante. Nem me fala. Então, Quer que qual que é a fale sobre isso? importância, né, desse processo bem pensado? É assim, o que que acontece? Quando eu já falei isso com você em algumas ocasiões, né? Mas é sempre interessante relembrar. Quando você fala de experiência do cliente, você tem uma jornada que pode ser uma jornada de compra, que é até a pessoa comprar, e tem uma Uhum. jornada de experiências, que é como é que essa pessoa ela interage com o seu negócio desde antes de conhecer você até depois da venda. Então, resumindo, simplificando, vamos dizer que essa jornada de experiência ela tenha 5 fases. A primeira delas é a descoberta. A pessoa, ela, olha, vou dar um exemplo bem simples, né? Puxa vida, minha televisão não está boa, eu preciso de uma televisão nova. Essa é a primeira coisa. Ela descobriu que ela tem uma dor, uma necessidade. Então, para comprar uma televisão nova, ela vai fazer o quê? Como 99% das pessoas fazem, vai no Google. Vai procurar, vai olhar algumas marcas, vai selecionar a que é mais adequada para o tamanho dela, para o bolso dela, para a necessidade, e vai passar ali para a segunda parte, que é a consideração. Ou seja, quais desses modelos, quais dessas marcas eu vou comprar? E ela decidindo, ela passa para a terceira fase, que é a ação, né? Que é a decisão. Eu vou agora comprar essa televisão. Ela comprou, botou dentro de casa. Ela botou dentro de casa, ela entra numa fase que sai marketing e vendas e entra muito a parte de suporte, a parte de pós-vendas e a parte de sucesso do cliente, que é o quê? É você trabalhar a retenção. Essa retenção, ela começa com o cliente entendendo o que você vendeu, entendendo como usar, entendendo como que você vendeu, apazigua ou soluciona a dor pela qual ele te procurou. No caso da televisão, vai ter que funcionar como a pessoa espera. No caso de um serviço, tem que ser simples para ela conseguir usar. Ela tem que falar rapidamente com você. Ela não tem que te procurar, você tem que procurar esse cliente. Você tem que trazer esse cliente e tem que ter um processo estruturado onde esse cliente aprenda, né, ele seja educado em usar o que você está vendendo. Depois que ele aprende, ele é educado no que você está vendendo, ele tem que entender como que aquilo ali vai funcionar no dia a dia dele. Tem empresas que fazem isso de maneira brilhante, e empresas que fazem isso que é um desastre. Empresas que fazem isso de uma maneira brilhante, que eu acho, são muito as empresas de tecnologia. Você pega uma Netflix, você começa a assistir, depois de pouco tempo tem recomendação. E é muito simples, é muito fácil de você usar aquilo ali. Você tem, hoje eu estava olhando um editor de vídeo que eu cliquei lá para saber mais. Você vai para o canal do YouTube deles, tem uma lista, um passo a passo para você aprender como usar o editor de vídeo, a concorrente do CapCut. Então, esse tipo de trabalho você pode fazer. Você não precisa investir um caminhão de dinheiro para o cliente entender o que você está fazendo. Você tem que receber ele muito bem, para que a retenção seja uma consequência do que você está fazendo, seja uma consequência desse onboarding perfeito, aonde você vai receber o cliente, educar o cliente, fazer ele entender o que você está fazendo, para que ele possa, ao final, ficar satisfeito, ficar feliz com o que aconteceu. E essa retenção leva à última fase, que é a fase de lealdade dessa jornada. O cliente, para falar bem de você para os outros, para te recomendar, fazer uma referência qualificada do seu negócio, ele precisa necessariamente estar satisfeito. E para estar satisfeito, você tem que fazer um onboarding muito bem feito. E nisso, Thaís, claro, eu sempre falo também, né? A experiência do cliente é muito sorriso, é muito atendimento, muita hospitalidade, acolhimento, mas é muito processo. Então, assim, não é tão charmoso ou tão sexy você falar disso, mas tem que ter processo. Você tem que ter pessoas, você tem que ter processo, tem que ter tecnologias trabalhando de maneira integrada para que esse onboarding funcione. E para que todas as etapas, antes e depois, também funcionem de maneira otimizada, para que você tenha tempo de investir no seu negócio, de investir no seu cliente, investir no relacionamento e crescer. Isso porque o primeiro contato com o cliente é que define tudo, né? Define todo o contato dele com a marca, né? Totalmente. Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, né? Eu estava até olhando aqui o número, eu achei que era um pouco menos do que isso, mas
Você aplicando esse modelo de onboarding, você pode reduzir a sua perda de clientes em até 23%. Então, assim, gente, é bastante. Estamos falando aí de quase um quarto de seus clientes. E Sim. olhando aqui um outro número, Thaís, que eu peguei numa pesquisa, depois a gente bota, quando for publicar a gravação, os links, né, para as pesquisas, mostrando aqui as três principais causas de churn, né, que é quando o cliente abandona o seu negócio. E churn, ele é muito usado no meio de tecnologia, mas serve até para uma padaria. É o cliente que não volta, é o cliente que vai embora, não quer saber de você, não, muitas vezes, na maioria das vezes, não te fala porque que foi embora e vai falar mal do seu negócio. 14% das pessoas aqui, ó, elas vão embora por conta de relacionamento. Então, assim, um relacionamento que não está legal, puxa, essa empresa não está me tratando bem, esse negócio não está me entregando o que eu quero, tchau. 16% por conta de atendimento. Então, assim, isso é um outro ponto que é um calcanhar de Aquiles em todo mundo, né? É você ligar para uma empresa, ela não saber quem é você, você de repente já tem um histórico ali, a pessoa que te atende, ela não se dá o trabalho de olhar esse histórico, ou ela não tem a ferramenta para olhar esse histórico, e você é passado de setor em setor e tem que repetir a tua história todas as vezes. Isso daí é fatal, é o que leva também ao cancelamento. Desgastante, Porém, né? porém, 23% das pessoas que abandonam o negócio abandonam porque onboarding. Foi o meu caso, no exemplo que eu passei. Então, assim, você pensa assim, né? Você coloca no lugar do cliente. Se eu estou tendo tanto trabalho para conseguir usar essa solução, imagina se eu tiver um problema. Eu simplesmente não vou conseguir falar com esse negócio, não vou conseguir falar com essa empresa. A pessoa vai embora, troca. E a concorrência, gente, é cruel. A concorrência ela está literalmente a um clique de distância. Basta você pegar o seu smartphone, você clicar um pouquinho que você acha o concorrente. E a gente fala isso muito de empresas, né? Mas quando o profissional é liberal, que trabalha sozinho, como que ele faz esse processo de maneira eficiente? Olha, aí, Thaís, o mais importante aí do processo. Por que que eu falo isso? Eu conheço uma pessoa que ela tem uma empresa e ela fatura muito bem e ela sempre está correndo atrás do próprio ralo. O que que isso acontece? Ela não tem processo. Ela trabalha sob demanda. O negócio chega, ela faz, chega, ela faz, chega, ela faz, e ela não tem controle do tempo dela. Isso acontece com muita gente. Se você consegue botar um processo minimamente estruturado de botar esse cliente para dentro do seu negócio, né? Assim, a gente até pode falar, mas vamos deixar isso para uma outra edição, falar de funil de vendas, né? Como é que você estrutura para que essa pessoa vire seu cliente. Então, aqui no onboarding, a gente está partindo da premissa que a pessoa já é seu cliente. Você tem que ter um processo para essa pessoa entender o que você faz, tudo aquilo que eu falei, né? Está dentro do seu negócio. Você pode desenhar processo, você pode automatizar muita coisa, você pode, por exemplo, usar, você tem aí inteligências artificiais gratuitas, né? Obviamente, as versões pagas fazem um pouco mais, mas que te permitem fazer um atendimento completamente automatizado, com cuidado, né? Que dependendo do seu negócio, dependendo do seu ticket, do seu tipo de cliente, a sua persona, esse atendimento automatizado ele tem um limite. Tem um momento que você vai ter que entrar como ser humano e atender essa pessoa. E aí essas pessoas, as pessoas que empreendem, né, que são sozinhas, né, que é esse one person business, né, que se fala muito hoje, ela precisa investir mais do que nunca em ferramentas que automatizem isso, que consigam gerar um processo que o seu cliente, ele finalmente chegue até você já feliz. Eu vou dar um exemplo no meu caso. Eu tenho um negócio de educação, eu tenho mentoria. Antes da mentoria que a pessoa faz comigo, ela tem que assistir um vídeo onde eu explico todo o fundamento daquela aula. Para quê? Para essa pessoa chegar na aula já com dúvida, já com questionamento, já querendo entender mais e, no final, percebendo mais valor no que eu estou entregando. É um vídeo. Então, assim, está ao alcance de cada um, depende do que você faz, mas se você consegue automatizar, você ganha muito tempo, né? Assim, tem uma pessoa que trabalha comigo, que eu acho ele o mestre da automação, ele consegue automatizar absolutamente tudo, ele é muito bom em várias ferramentas. E eu vi ele fazer entregas que eu acho que talvez levassem 3, 4 dias em coisa de 1 hora, usando inteligência artificial, usando automação e sabendo usar essas ferramentas. Então, se você é uma pessoa que empreende, você precisa aprender isso, tá? Tem, assim,
Não gaste dinheiro com cursos, mentorias. Vai no YouTube que tem informação pra caramba e é o suficiente Sim, para você começar. entendi. E para você, a base do relacionamento duradouro e lucrativo, como que ela deve ser feita? Pô, excelente pergunta. Existe aí, quando você fala de relacionamento lucrativo, ele acaba dependendo desse duradouro, né? Uhum. Assim, tem, claro, tem negócio que tem um ticket altíssimo, a pessoa vende uma vez e pronto, está resolvido, talvez esse cliente não volte mais. Um imóvel, por exemplo, imóvel de 3, 4 milhões de reais, pessoas de classe média dificilmente vão comprar 2, 3, 4, 5 ao longo da vida, comprar um, dois, talvez. Mas, quando você pega produtos de um ticket médio, produtos que você pode ter uma venda recorrente, você tem que cuidar de algumas coisas. O onboard é uma delas, sem dúvida nenhuma, né? Como você coloca esse cliente para dentro, mas tem também o customer care, né? Por isso que eu falei no começo que o sucesso do cliente e uma boa experiência do cliente são coisas relacionadas, mas não são a mesma coisa. Sucesso do cliente é, ao final do onboarding, você consegue usar. Eu consigo usar o produto que você está vendendo, eu consigo ver valor no serviço que você me entregou. Mas como foi meu relacionamento com você? Na hora que eu fui te pedir uma outra coisa, você sabia quem eu era? Na hora que eu quis um outro produto, você me enfiou a faca ou você cobrou um valor legal, um valor de mercado, algo que eu consigo entender, É isso né? Aí mesmo. eu tenho que voltar aqui ao que eu falei de operadora de celular, tá? Você tem uma conta, sei lá, na TIM, por exemplo. E aí você vai trocar para Claro. Você está pagando uma fortuna na TIM. Você ligou para lá 30 vezes pedindo para baixar o plano, nunca podia. Na hora que você vai para outra operadora, te oferece um desconto. Cara, isso é Sim, um tiro no pé. é clássico, né? É clássico. E qual é o problema? Isso é clássico, isso funciona cada vez mais. Por quê? As pessoas, os clientes, eles estão cada vez mais educados. As pessoas, elas leem mais, elas são expostas a mais informação. Vamos colocar assim, leem, acho que está muito errado. Elas são expostas a cada vez mais informação por vários canais. E elas veem isso acontecendo. E elas Uhum. acabam não gostando, acabam se sentindo traídas, se sentindo desrespeitadas quando isso acontece, Respeitando. né? Acho que assim, se fosse há 10 anos atrás, a pessoa nem pensar duas vezes, não, vou pular para lá que eu vou ganhar, vou gastar menos e tal. Hoje, muita gente se questiona assim, pô, por que que você não fez isso antes? Eu sou seu cliente há não sei quanto tempo. Por que que durante Uhum. esse tempo você não cuidou de mim? Ou empresas que fazem ofertas, aí não precisa ser uma operadora de celular, pode ser qualquer uma, até de serviço, fazem ofertas para novos clientes num ticket muito mais baixo do que elas cobram daquele cliente que já está com elas. É De novo, isso é anos, né? muito arriscado. Isso é muito Sim. arriscado e a chance do cliente ir embora é grande. Então, o relacionamento duradouro, ele depende de, primeiro, você respeitar o seu cliente. E respeitar o seu cliente é respeitar a inteligência do seu cliente, respeitar o que seu cliente está sentindo. E a gente tem que voltar lá na base da experiência do cliente, que é a empatia. É você ter a capacidade de se colocar no lugar do cliente e pensar: se eu fosse cliente, será que eu ia gostar disso? Se eu fosse cliente, será que isso seria bom para mim, para o meu negócio, para a minha empresa? E aí, Thaís, quando você consegue respeitar o seu cliente, premiar clientes que estão aí te dando dinheiro, estão comprando de você, estão ajudando o seu negócio a crescer, esses clientes vão te levar para frente. Sim. Existe um outro ponto aí que é quem é esse cliente, né? Assim, qual cliente que te faz ganhar dinheiro, te faz crescer o negócio, e qual é o cliente que só te faz perder muito tempo. Aí Uhum. vem a questão de indicador de desempenho, que é um ponto para a gente falar também numa outra edição, mas existe um que é interessante, que é o LTV, que é o Lifetime Value, ou seja, quanto esse cliente te gera de receita ao longo de um período de tempo, ao longo de uma semana, um mês, um ano, 10 anos, depende do seu negócio. Você olhando esse indicador, você consegue identificar aqueles clientes que estão te dando uma receita melhor, aqueles clientes que estão comprando mais de você, clientes que estão te referenciando. Você consegue fazer um upsell, né, que é vender uma coisa adicional, ou um cross-sell, no caso de uma empresa, você vende para um departamento e te indica para outro, você vende para o outro. Ao pegar isso, é muito importante você premiar essas pessoas. E não precisa ser dinheiro. Você pode premiar essa pessoa com um brinde diferente, você pode telefonar para essa pessoa no dia do aniversário dela. Tem mil Eu maneiras ia muito falar isso. criativas. Oi? Eu ia falar exatamente isso, que é o que eu sugiro aos meus clientes, esse tipo de relacionamento. Telefonar. Despretensioso, né?
despretensioso. E muitas vezes, assim, você sabe disso, eu vou muito para São Paulo. Eu estou em São Paulo, eu tenho um espaço na agenda, eu entro em contato com um cliente mais antigo, pô, estou aqui, vamos tomar um café. A pessoa, 100% Sim, das vezes vai. Você gasta sim, ali, gente, meia hora, você mantém um relacionamento. Agora tem que ser genuíno, né? Você não sim. pode ir nessa de, não, preciso ir lá para falar com essa pessoa, senão não vai querer falar comigo. Tem que ser genuíno. Então, É. se você trabalha com venda, se você trabalha com marketing, você quer estar próximo do seu cliente, se coloca no lugar do cliente, ajuda o cliente, que você vai ter um relacionamento duradouro e que vai te entregar uma receita maior do que você espera. Exatamente. Eu sempre falo isso para meus clientes. Quando entra um cliente, você já faz um cadastro dele e pergunta ali a sua data de nascimento, de aniversário, nem precisa ser de nascimento, né? Para justamente no dia do aniversário você dar um parabéns despretensioso, né? Mas pelo menos a Exato. pessoa se sente especial É, por ter sido lembrado. Então não é só simplesmente o trabalho, a receita, o dinheiro que entra, né, no dia a dia, e sim a construção desse relacionamento que você tem. Boa parte dos meus clientes hoje se tornam amigos, porque entra nesse ciclo de você querer ajudar a pessoa, de indicar bons profissionais para trabalhar em determinado problema que ela tem, mesmo que não seja da sua área. Você demonstra que você quer que aquela pessoa cresça, né? E isso do aniversário é muito bacana, porque, poxa, né? Tipo, é o aniversário, a pessoa é o dia que ela tá feliz, de repente ela recebe uma mensagem só de parabéns. Não quero te vender nada, não quero te oferecer nada, eu só quero lembrar de você como pessoa hoje, né? Eu acho isso muito tem, legal. tem um negócio que eu já vi uma pessoa fazer, que eu acho que é muito legal, que é o seguinte, ele uma vez a cada, eu acho que a cada 2 meses, acho que é por bimestre, ele fecha um restaurante e ele chama esses clientes deles para um evento. E ninguém paga nada. É gratuito, é pago o que você consome e tem uma palestra, normalmente tem um patrocinador que entrega algum brinde, algum presente, alguma coisa. O que ele consegue com isso? Primeiro, como ele falou para mim, pelo menos uma vez a cada 2 meses esse cliente lembra que eu existo, porque Sim. ele está lá chamando. Segundo, ele gera uma coisa que ele trabalha com C-level, né, com CEO, CFO, C, whatever, O's, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim: quando você vai subindo na sua carreira, você vai ficando cada vez mais solitário, né? Você vai. Ele falou assim: o tático consegue falar com muita gente, o operacional interage com muita gente, mas quando você vai para o estratégico, você Sim. fica meio, primeiro, sem pessoas para poder conversar sobre o que você está fazendo, e segundo, existe uma questão aí de liderança, né? Assim, o líder frágil é muito difícil, né? A pessoa, ela se abrir, olha, eu não sei, eu não entendo, eu preciso aprender. Boa parte dos líderes, infelizmente, eles se acham o macho man e que tem que fazer tudo, tem que conseguir tudo, e não é assim. E nesses eventos, ele consegue colocar pessoas que têm frustrações, problemas, desafios muito similares, mas estão no bar, estão tomando cerveja, estão batendo papo, tomando vinho, comendo um negócio, vendo uma palestra, para conversar. Um E ele momento de consegue ajudar descontração. a criar conexões. E é exatamente ali que ele falou: aqui que está o valor, porque quem proporcionou isso para eles fui eu. Eu Uhum. achei genial, genial. E depois eu descobri que esse negócio dele começou a dar tanto resultado que ele tem patrocinador o suficiente para não gastar um tostão. Então, assim, você pode fazer isso com seus clientes. Você falar assim, puxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Convida então, chama o cliente para comer uma pizza, sabe? Sim. Faz coisas simples. Eu acho que a gente, até o próprio marketing na mesa, né, quando a gente começou a falar sobre isso, né, é um papo descontraído, é você trazer temas que são interessantes para todo mundo, de uma maneira que a pessoa pode perguntar, pode abrir o jogo. Você pode fazer isso no teu negócio. Você pode, se você tem uma sede, pega um dia, fecha, cara, chama os seus clientes para conhecer o teu escritório, bater um papo com você, eles se conhecerem. Sim. Faça, promova esse networking, promova esse relacionamento. São coisas que você às vezes tem condição de fazer sem gastar um tostão, você vai gastar energia só, e vai ter um resultado muito legal. Exatamente. Na Publicar eu faço uma coisa que o pessoal adora, e foi uma coisa tão simples.
que no dia do aniversário, né, ao invés de eu mandar uma mensagenzinha, que eu sempre indico para meus clientes fazerem, né, o que que eu faço? Eu mando para o cliente, né, lógico, quando ele está em São Paulo, uma sacolinha amarela com duas bexigas, né, roxas, que é o logo da Publicar, Uhum. e um kitzinho personalizado com brigadeiro, com algum brinde, assim, comestível, e desejando um cartão escrito à mão, feliz aniversário. E agora isso daí virou tanto um ritual que quando chega a sacolinha, todo mundo já sabe, tipo, nossa, a Publicar chegou. E aí, na mesma hora, já recebo a mensagem falando, ó, sua sacolinha acabou de chegar. Então, isso é muito gratificante também, porque a pessoa recebe esse mimo que é nada, né? Então, tipo, a gente não gasta quase nada com isso. E faz diferença. Às vezes a pessoa está mal-humorada, ela recebe esse agradozinho, ela já fica feliz. Teve uma que até me falou que, olha, o que eu almocei hoje foi o que você me mandou hoje de aniversário, Olha que foram os legal. brigadeiros, porque eu estava na correria tão grande e você me salvou com os brigadeiros aí de aniversário. Então, tipo, são coisas assim que a gente tem que ter uma certa criatividade, mas Uhum. principalmente fazer de bom coração. Então, eu acho que isso que faz a grande diferença, né, no relacionamento com o cliente, porque a gente percebe, né, quando a pessoa tá com interesse na gente só pelo lado Uhum. comercial, pelo lado financeiro. Então, eu acho que Sim, isso que é o mais sutil sim. e que todo mundo pode fazer, todo mundo pode criar alguma coisa em cima disso. É. Eu acho que é cada vez, assim, as pessoas cada vez se incomodam mais com isso, sabe, Thaís? Com venda chata. Aquela pessoa que Venda chega, chata. assim, ela quer chegar e te vender um negócio, assim. Claro, se você, de novo, né, a gente falou de ticket, né? Quando você tem um produto, um serviço, uma entrega, vamos colocar assim, uma entrega, tem um ticket muito baixo, às vezes funciona, porque você vai gastar ali 20 segundos com uma pessoa, ela vai comprar ou não. Mas se você faz qualquer coisa um pouquinho mais elaborada, isso é cada vez mais difícil, né? Então, Sim, assim, essa pegada que muita empresa tem de fazer spam pelo WhatsApp, gente, nossa, isso é um tiro no pé, isso é um tiro no pé. Então, sim. assim, e como é que as pessoas fazem isso? Devem comprar a base de dados em algum lugar e a partir dali sai disparando. Gente, é E um com a conta esforço muito denunciada, né? grande. Porque isso é muito fácil de você denunciar a conta e ela perder a conta, né? Sim, sim. Então, assim, é muito esforço para um resultado muito pequeno, Sim. né? É, Mas quando hoje você. o relacionamento é tudo, né? Seja Tudo, para você tudo. pedir autorização para levar aquela informação, olha, você quer que eu te Uhum, avise, né? Quem está aqui sabe, né? Porque eu já perguntei, vocês querem que eu avise dos próximos temas? Eu explico o que que é o projeto, porque é uma coisa que a gente fez, de bom coração, inclusive, para proporcionar todo esse conhecimento, porque as pessoas possam prosperar, né, junto com a gente. Então, mas ela também tem a decisão de querer participar ou não. Então, a gente sempre uhum. fala. Olha, se não quiser me receber mais, me avisa, você está aqui no mailing. E a cada vez que a gente vai fazendo uma edição, cresce o mailing, né? Então, hoje a gente fez o quê? 6 edições, a gente já está É com isso. 300 pessoas cadastradas, né? Então, Uhum, poxa, são 300 pessoas que eu falei individualmente com cada uma. Então, assim, é o trabalho que dá, mas ao mesmo tempo, uhum, olha como aproxima, né, as pessoas. Como a gente se importa em saber o que que elas estão fazendo, quais são as dúvidas. E lembra quando a gente bateu um papo com a Irene, num dos encontros, e ela uhum. falou uma coisa que eu falei, gente, é isso. As pessoas não dão importância para o saque, né? Para a central de reclamação dos clientes. Terceirizam isso para outras empresas e é o ouro. Então, você ouvindo o seu cliente, você sabe exatamente o que você precisa oferecer para ele, o que você precisa ajustar. Então, é ter esse tempo nessa agenda, nesse processo, para você olhar para a operação, para o que que já funciona, o que que não funciona, e principalmente entender o que que o mercado quer de você. Nossa, isso é matador. Assim, para quem não sabe, a Irene é uma fera de branding, né, Thaís? Assim, fera Sim, muito fera, boa, fera. assim. Ela é muito reconhecida no meio, muito respeitada e tem toda a razão. Eu vi um post hoje em algum lugar, ao longo do dia, falando que 97% das pessoas no Brasil, gente, todo mundo, né? Assim, esses 3% sei lá, pessoas, ponto fora da curva. Elas sempre procuram saber a reputação de um negócio antes de comprar, seja no Google, seja no Reclame Aqui. Sim, Então, assim, se você não exato. constrói uma boa reputação, a chance dessa pessoa nem virar seu cliente, é chegar até você é cada vez menor.
Assim, esse percentual, só um detalhe, né? Eu não verifiquei a fonte, eu só passei o olho, mas eu não duvido nada, porque eu já vi umas pesquisas do Google Eu que não sei. são muito diferentes, não. O Brasil é um dos países com a menor tolerância a erro das empresas no mundo. A Price fez uma pesquisa há uns anos atrás, mostrando qual era o percentual de pessoas, né, na população na amostra que eles pesquisaram, que abandonava uma marca após uma experiência ruim. A média global, se eu não me engano, era de 28, 29%. No Brasil, é 47%. Já tem uns anos essa pesquisa, tá? Deve ter uns 2 ou 3 anos. Então, assim, há 2 ou 3 anos atrás, quase 50% das pessoas não maturavam uma experiência ruim. Você imagina hoje, né, que as pessoas estão cada Sim. vez querendo ser melhor atendidas, tem cada vez mais opção. E o grande Menos segredo aí tolerância. e o grande segredo aí é opção, né? Quando eu falei de Sim. operadora de celular, companhia aérea também, qualquer empresa que o mercado é super concentrado, você pode notar, a experiência do cliente é um desastre. Por quê? Porque eu não preciso ter É. diferencial. A pessoa vai cair no meu colo em algum momento. Mas quando você pega qualquer mercado que tem concorrência, gente, ou você investe nisso, ou você vai ficar para trás. Não tem uma outra opção. Não é porque eu tenho Uhum. um programa de mentoria sobre isso, que é fato. Eu tenho um programa de mentoria sobre isso, que é uma coisa que eu vi, que é uma dor latente em muita gente. E a gente fala isso, a gente voltando aqui ao tema, né, do onboarding, você vê muita gente errando, assim, é uma coisa horrorosa. E é uma coisa horrorosa a empresa não ter um processo, e é uma coisa horrorosa a empresa não ter gente. Porque aí o que que acontece, Thaís? Eu vendi um negócio para você, eu sou o vendedor. Tá? Vamos dizer uma empresa que não seja uma empresa de uma só pessoa, né? Sejam algumas pessoas. Eu sou o vendedor. Aí você vai aprender a usar o meu serviço. Eu, como vendedor, se eu te passar para uma área de suporte, atendimento, sucesso do cliente, como você quiser chamar, e eu não fizer uma passagem de bastão, eu não explicar, olha, a Thaís, ela é jornalista, a Thaís, ela não entende tanto de tecnologia, mas ela entende muito do ponto A, B e C. A gente precisa ajudar ela assim, assim, assado. Eu tenho que preparar essa pessoa que vai te atender, que é chamada passagem de bastão, para que essa pessoa não chegue. Mas aí, o que que você precisa? Puta, é uma sensação horrível, né? De caramba, eu tô lidando com essa empresa há não sei Todo mundo quanto tempo, passa eles por não isso, sabem quem né? eu sou, né? Aí cai de novo, não sabe quem eu sou, e aí entra de novo a questão de É relacionamento. irritante. Mas quando você faz a passagem de bastão e a pessoa que vai te ensinar a usar aquilo ali, vai te educar em usar aquele produto, aquele serviço, ela sabe o que que ela está fazendo, já é um diferencial gigante, porque pouca gente faz isso, sabe? E Uhum. empresa pequena, média, grande, pode escolher. E se você consegue fazer isso no seu negócio, você já cria um super diferencial. É um negócio que realmente você pode usar, até em propaganda. Então, voltando aqui à tecnologia, né? Eu sempre lembro de um caso, Thaís, de onboarding, onboarding pessoal. Eu tenho 3 filhos, um deles ele foi trabalhar como menor aprendiz uns anos atrás, e ele primeiro trabalhou numa loja, e a loja ele tinha conta no Nubank. Que aí, tranquilo, recebia pelo Nubank e tal. Aí ele trocou de loja, foi para um outro emprego, teve que abrir a conta no Bradesco. Menino, ele pergunta do garoto de 16 anos, pai, por que que eu tenho que ir na agência abrir uma conta? É uma pergunta válida hoje, né? É a pergunta É válida. bem válido. Segundo ponto, a gente ficou, eu fiquei uma tarde com ele e ele não conseguiu abrir a conta. Então, assim, o Caramba. Que onboarding frustração, né? ele invertiu, porque então o que aconteceu? No final, ele conseguiu lá abrir a conta, o dinheiro pingava e ele passava para o Nubank. E por quê? Porque o Nubank é melhor do que o Bradesco? Não tem nada a ver com ser melhor ou pior. Tem a ver com facilitar a vida do cliente. Ele sabe usar o Sim, produto. O outro, ele teve dificuldade de chegar no produto. Agora, estão falando do sim, Bradesco, estamos exatamente. falando do Nubank. Imagina o teu negócio. Se o cliente tem dificuldade de conseguir usar o que você está fazendo, ele não volta. Ele deixa de ser cliente rapidamente, né? Deixa, fica resistente também, né? E as pessoas estão muito preocupadas com vender, né? Então elas não
pensam no processo da reputação, Uhum. como isso é importante, essa construção, né? Por isso que a gente faz esse encontro, para a gente mostrar esse lado dela, deficiente, né, delas, mas aumentar a retenção, né? Isso daí também é tão importante quanto vender. Então, não adianta só vender, 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 mas o que que você faz com esses clientes que já estão, né, na casa? É. A gente falou muito disso, né, no marketing da mesa presencial, que a gente fez no Aroa, antes da gente conversar lá com o Ricardo, né? A gente estava conversando exatamente isso, que vender, obviamente, é super importante, mas Sim, entregar direito é tão importante quanto, senão você para de vender, que você não vai ter mais gente para comprar de você, né? E é exatamente. assim, você tem que E é uma equilibrar, né? engrenagem que nunca acaba, né? Você só está sempre Nunca, lutando pelo nunca, novo, né? nunca. Você tem que equilibrar, trazer o cliente para trazer o lead para o seu negócio, converter ele em cliente, atender ele bem e mantê-lo como cliente, né? Tem um monte de número aí de pesquisa que fala que é muito mais em conta, você custa muito menos você vender para o mesmo cliente que vender para um cliente novo. Isso é óbvio. Mas tem um número eu acho, eu não lembro se é da Bain ou se é da A.T. Kearney, uma dessas consultorias, falando que se você aumentar 5% sua retenção de cliente, você pode ter um aumento de vendas de pelo menos 75%. Parece um número meio exagerado, mas quando você começa a ler de onde eles tiraram isso, faz sentido, porque não é vender mais. Eu acho até que a tradução para o português não foi correta. É ter um resultado 75% maior, porque você vende mais com um custo muito menor. Né? Pensa o seguinte, a gente falou de jornada de experiência do cliente, naquelas etapas, etc e tal. Você concorda comigo que se você tem um cliente aqui que ele já está fidelizado, quando ele for comprar de novo, ele não vai vir aqui na frente e procurar Vai se alguma avisar. coisa. Ele vai direto para você. Seu Vai custo de direto. venda cai. E o Exato. onboarding é fundamental, um onboarding bem feito, para que isso aconteça. Sim, e ele acaba sendo promotor da marca, né? Que é o que, assim, a gente sempre fala, né, que a experiência do cliente ela vai dar muito resultado quando o cliente for o seu melhor time de marketing e vendas. Mas isso não basta você querer, você tem que fazer um trabalho aí contínuo de fidelização que está em entregar esse cliente uma experiência que vale a pena fazer negócio com você. Essa que é a troca que a gente precisa estabelecer sempre, né? Sim. E tem alguns serviços que eles são pontuais, né? Que você entrega e acabou. E Uhum. realmente o cliente vai, né, embora. Existem maneiras de você retomar esse cliente em outros momentos. Então, eu acho que essa desculpa do aniversário, né, tipo, é uma forma de você manter contato Perfeito, com o cliente, é que aí perfeito. ele lembra, né? Tipo, olha, é uma dermatologista, né? Ai, putz, é verdade, tem a Paula, que é dermatologista, e eu preciso voltar nela. Inclusive, meu marido tá com um problema. Tipo, putz, nem passou pela minha cabeça, né? Que um dia eu passei com a Paula. Então, ela acaba retomando essas coisas. Então, eu acho importante as pessoas pensarem nos seus negócios e verem quais são as formas que você tem de voltar a conversar com esses clientes também, né? Uhum, É, uhum. não só para eles voltarem para casa, mas como eles também promoverem você em outras situações, com outros familiares, com outros conhecidos, outras oportunidades de negócios que podem ser uma conexão, né? Vou te dar um exemplo que aconteceu hoje, né? Eu tenho uns móveis que eu fiz com uma pessoa há exatamente 20 anos. Até hoje. Funciona, é uma beleza. Ele disse assim, porque eu falei para ele, volta e meia, o pessoal vem aqui a cada 3, 4 anos trocar dobradiça, e é isso. É um cara que a gente recomenda sempre. Então, Sim. assim, eu vou fazer mais móvel com ele? Por enquanto, não. Tem 20 anos que eu não faço. Mas é uma pessoa que eu sempre recomendo, porque o produto dele é muito bom, e quando eu entro em contato, a gente consegue falar rápido. Ele atende rápido, ele vai rápido. E é Uhum. móvel, é serviço, é fotografia, é assessoria de imprensa, é consultoria, é mentoria, o que você quiser, o que você fizer, se você consegue criar um diferencial da concorrência no seu atendimento, você vai longe. E aí, Thaís, infelizmente, né, a gente tem serviços muito ruins. Existe uma quantidade muito grande de concorrentes, como a gente falou, mas muita gente é muito ruim. Muito ruim porque não tem preparo, porque não tem processo, porque só quer vender, né, como você falou, porque não assiste o marketing na mesa para aprender. Tem algumas maneiras, alguns motivos para isso, né? Sim. Eu acho que a gente está chegando no nosso tempo. Você tem alguma coisa que você queira acrescentar que a gente não falou? Eu acho que a gente falou Tenho, dos principais eu tenho pontos. uma última coisa, uma recomendação. É. Vamos ver se a câmera vai me ajudar.
Eu tenho alguns livros sobre onboarding, né? Você fala assim, nossa, mas Hum, existe livro sobre onboarding? Um monte. muitos. O que eu acho mais legal, que ele é em português, é esse daqui, ó. Onboarding orquestrado. Ele se chama Legal. Onboarding Orquestrado, é de uma autora chamada Donna Weber, é americana, mas tem, tá tudo em português, e ele mostra tudo isso que eu falei de uma maneira muito estruturada e que está ao alcance de qualquer negócio. Questão de você ler e praticar. Deve ter para Kindle também, não sei, mas eu gosto de livro de papel. Você vê que sempre tem Ah, também gosto de papel. umas coisas que eu Também. anoto, cheio. Eu não posso doar livro, porque ele está sempre rabiscado. Mas, assim, Mas é um é livro bom. muito legal e que consolida isso que eu estou falando. E, por último, né, não queira começar um onboard amanhã. É um processo estruturado. Você tem que começar devagar e melhorando, muitas vezes com o feedback do seu cliente. Né? Você falou bem, Thaís, foi o que a Irene falou. Se você não consegue escutar o seu cliente de maneira aberta, né? Se o cliente ele faz uma Uhum. crítica e você, puxa, deixa eu aprender com isso daqui e melhorar, ele vai te largar. Então, Sim, comece um onboard devagar, comece mandando, assim, receba a pessoa, comece mandando alguma coisa no aniversário dela, e depois você vai incrementando de acordo com o que o seu cliente precisa, com o que os seus sim. braços conseguem segurar, né? E Uhum. com o dinheiro que você consegue investir. Não precisa Sim, com partir para fazer certeza. loucura. Legal, a Andrea escreveu aí que estava adorando, né, a nossa conversa. Fico feliz aí, Andrea, pelo feedback. E é isso, a gente queria trazer toda isso que a gente vê no mercado, que a gente sofre no É, dia a dia, né, Edu? A gente passa por cada situação também, justamente para isso, para vocês verem como que a gente pode ajudar e como que vocês é. podem fazer o negócio de vocês diferente. Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente está aberto aqui para bater papo. Emerson, tem alguma coisa que você queira falar? Ainda tenho meia Do xícara de chá aqui, pode perguntar à vontade. Ô, Edu, é, isso que você falou da questão da pouca concorrência, a gente vê aí muito explícito, né, nesse mercado de tele, Uhum, nesse mercado de bank, todos esses desafios, né? Agora, pensa no seguinte, existem alguns mercados também que as pessoas têm uma grande concorrência e ainda não se despertaram para essas questões do onboarding, né, que você falou, né? Por exemplo, é muito comum, pelo menos eu já vi isso, não sei se você teve essa experiência, muito comum você, às vezes, ir num profissional de saúde, quer seja dentista, cabeleireiro, ou uma clínica, e ter uma preocupação em executar o procedimento, mas não ter essas preocupações disso que você falou. O que que você acha que precisa ser feito para esses empreendedores que precisam mudar nesse sentido do onboard do cliente? Cara, excelente, excelente pergunta. E eu diria uma coisa, Emerson, a gente precisa falar de profissionais de saúde, né? Tem um outro ramo profissional que tem uma concorrência gigantesca e tem muita gente que não está se mexendo, que é advogado. Né? Então, assim, a acabou de gente está entrar uma falando. aqui na sala, a Renata. Ótimo, ótimo. Então Chegou na vamos hora lá. certa, Renata. Não foi de propósito, tá? Assim, foi por acaso. Mas, assim, o que que acontece? Se você tem uma concorrência muito grande e você não consegue se diferenciar, em um momento você vai começar a perder muito. O que que eu acho que não acontece, né? É que às vezes demora um pouco, mas quando vem é de uma vez só. Vou dar um exemplo aqui, bastante simples. Tem umas pessoas que eu conheço aqui na região sul que tem um escritório de advocacia, não tem nenhum bam, não tem ninguém ali que tem, sabe, aqueles nomes que você fala, nossa, é um advogado super ultra mega, estou ganhando muito dinheiro. O que que eles fazem? Eles trabalham com uma abordagem que eu acho que é muito legal, que é legal design, que é você usar o design thinking para simplificar a maneira com que o cliente recebe a informação. Então, assim, eles mandam um contrato, sei lá, de sei lá quantas páginas,
mas tem uma página com um fluxo dizendo como é que o negócio vai funcionar. Eles mandam um documento explicando quantos anos vai levar um processo, qual é o tempo médio de cada coisa, e eles pontualmente entram em contato com esses clientes para dar feedback. O que os concorrentes deles Legal. fazem? Recebem, né, fila deles, os honorários, faz o que tem que fazer, faz um trabalho bem feito, mas o cliente não sabe. Ele fica na dúvida, E é um fica no escuro. atendimento, né? Não tem como. É um É, atendimento do cliente. e eles têm pego muito cliente de escritório grande que fica insatisfeito, fala, poxa, eu estou no escuro, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo Eu não falar com o meu procuro, eu não tenho advogado. notícia, né? Exato. É assim, a gente sabe que, poxa, tem processo que leva meses para dar qualquer coisa, mas o cliente não sabe, não é o dia a dia dele, você tem que informar. O E é que o esse pessoal, atendimento do cliente, né? o que que esse pessoal fez? Eles se colocaram no lugar do cliente. Eu achei muito legal. E funciona que é uma beleza. A gente fala de médico, a gente tem, eu não sei, deve ter no Brasil inteiro, mas tem um aplicativo aqui em Curitiba, que é acho que é Doctoral é o nome, que você É. pode selecionar seus médicos por um aplicativo e tem pontuação. E é interessante que tem gente que senta o sarrafo mesmo, de olha, é muito bom, mas eu fiquei 3 horas esperando, muito bom, mas não respeita a agenda. Você vê que essas pessoas vão perdendo. Então, Sim. assim, e você pode falar assim, puxa, mas eu sou um profissional de saúde que eu nunca vou entrar num aplicativo desse. Bom, estamos falando de uma geração Z que está ficando adulta, está virando consumidor e, Uhum. essencialmente, usa isso daqui para fazer qualquer coisa. Então, se você não entra no canal que esse cliente usa para consumir, daqui a pouco você não vai ter cliente. Sim. Você falando de canal, como, né, jornalista, e como eu oriento os clientes, né, no plano de comunicação, eu sempre falo, canal aberto é canal abastecido e principalmente atendimento. Porque se você publica no seu Instagram uma promoção, né, alguma situação do seu trabalho, recebe um direct e não responde esse direct, tipo, a pessoa que tem Acabou. que entrar no WhatsApp para poder te mandar uma mensagem, para poder ter aquela resposta que ela já te mandou no direct. Não, tá errado, porque se você Não. publicou no Instagram, você tem que olhar seu direct e responder no direct do Instagram. Não adianta achar que a pessoa vai ter que te rastrear por aí, né? Uhum. Então, é o atendimento do cliente em todas as pontas. E no caso do Instagram especificamente, você tem um ManyChat que faz uma automação de resposta em tempo real e é gratuito. Né? Exatamente. Tem É, algumas não tem ferramentas desculpa para hoje, isso. né? Hoje em dia não tem É. mais desculpa. A Andrea até comentou aqui no chat Não, eu que respondi, Emerson, sua pergunta? ela mandou uma mensagem aqui, a Andrea, falando que ela sofre com os atendimentos em lojas e com serviços como mão de obra. Ela é arquiteta. Ainda estou à procura de uma mão de obra perfeita ou quase. A área de arquitetura e decoração sofre, né, Andrea, com os prestadores de serviços. É um É, segmento também bem complicado. é complicado. André, eu vou te falar uma coisa. Tem uma pessoa que eu conheço, vou até falar o nome dele aqui, que ele merece a propaganda, que é o Marcão Eletricista. Ele é aqui de Curitiba, ele é um mineiro de Sete Lagoas, ele mora aqui há muito tempo. Ele é eletricista. Esse cara, ele não tem agenda. O que que ele faz de diferente da concorrência? Primeiro, ele marca com você 7 horas, ele 7 horas está no lugar. Ele faz um trabalho limpo, ele não enfia a mão e ele é um cara extremamente transparente em tudo. Tempo, orçamento, o que que vai precisar, como é que vai ficar. O que que acontece? A concorrência dele é o contrário. É uma pessoa que muitas vezes não cumpre a agenda, é uma pessoa que não consegue atender, uma pessoa que deixa tudo sujo. Esse tipo de profissional, se você. E aí é uma coisa que eu acho que é legal falar, né? Eu estava começando isso hoje em casa. Quando você pega profissionais como pedreiro, marceneiro, eletricista, tem pouca gente que está se capacitando para isso, mas se você consegue se capacitar e você entrega mínimo bem feito, cara, você amassa a concorrência, não supera, você amassa, que a concorrência é muito ruim. Eu falei que a Andrea é Ó, quem é arquiteta, bom não tem data mesmo, é exatamente é, isso, né? ela é designer de interiores e ela sofre muito com a mão de obra. E ela fala, né? As boas são caras e o cliente não quer pagar. Quem é bom não tem É, data mesmo. É isso, né? Esse é o lado ruim, né? Do profissional que é bom, ele é concorrido mesmo.
Mas é um aprendizado também, né? Então, eu também Sim. tenho alguns prestadores de serviços que são é, do dia a dia, né? Que a gente tem aí, Uhum. tipo, o eletricista e assim por diante. Nossa, eu vejo como eles lidam com a situação de uma maneira tão tranquila que te deixa tranquilo, né? Porque você está contratando aquele profissional, Uhum. principalmente a gente, né? Que não entende muito do chuveiro que queima, essas coisas. A Eu não gente fala, entendo gente, nada, né? Quando eu entendo muito. Entendo eu não pra- entendo nada. Aí eu falo, gente, eu vou ligar para o Paulo, que aí o Paulo resolve. E aí você já tem tanta confiança, né? É o Paulo, é o Vlamir, que é o mecânico, e assim por diante, que você fala: olha, tá aqui, ó, o problema é esse, faz o que precisa ser feito. E aí você não vai em outro profissional, porque é naquele que Uhum. você conhece, né? Exato. Então, o atendimento da. A gente estava falando de empresas, mas aí agora a gente volta aí para os prestadores de serviços autônomos, né? Então, é possível fazer. Então, se coloque no lugar do cliente e realmente você vai ter mercado. Gente, é isso. Vocês têm mais alguma coisa, Andréia, Luiz? Vocês querem? A Andréia. Renata mandou A aqui. Renata, aliás. Antigamente, dificultava o atendimento e a retenção dos clientes dos advogados, além da distância pelo juridiquês, verdade, que hoje não faz mais sentido, era a forma de pagamento em 3 vezes de altos honorários. Hoje, quem flexibiliza a forma de pagamento também facilita. Isso é Sem verdade, dúvida. isso é Sem dúvida verdade. nenhuma. Ah, E hoje a legal. gente tem tanta ferramenta, né, que facilita, então não tem como não atender o cliente, né? É. Tá cada vez mais fácil, né? Assim, você tem que ter Tá cada cada vez vez mais mais fácil. ferramenta e mais necessidade, porque se você não atende bem, esse cliente vai embora. Exatamente. E por que não facilitar a vida dele, né? Então, essa É, flexibilização aí no forma do pagamento, eu acho que realmente também é muito válido. E você vê isso agora em vários segmentos, né? Então, o que antes você tinha que ter, né, o dinheiro ali para pagar à vista, hoje você consegue parcelar, coisas que a gente nem imagina, né? Que hoje já é mais flexível. sem dúvida. É isso, gente. Vocês Legal, querem complementar com mais alguma coisa? Eu acho que a gente abordou quase todos os pontos, né, Edu? sem dúvida. Fica o convite, né, Thaís, para o marketing na mesa presencial. Você quer falar só um pouquinho sobre isso? Sim, o marketing na mesa, estava falando com a Renata hoje disso, né? O marketing na mesa presencial é muito bacana porque é uma mesa de bar, né? Então, acho que a gente partiu do princípio que ninguém faz amigos bebendo leite. Então, por que que a gente tem que falar de negócios num ambiente chato, numa reunião formal, com apresentações, PowerPoint, assim por diante? Então, a gente senta lá, conversa por uma hora, como a gente está conversando aqui, abre para perguntas, como vocês estão vendo, e depois a gente Uhum. senta no bar e conversa, né? Tipo, do dia a dia. Exato. E E come, dali. né? Come bem. E come, né? Tem gente que almoça, é um bar super família, dá para levar amigos, família, pets, que ele é pet friendly. E dali, dos poucos encontros que a gente teve, né, Edu? Quantos? A gente teve o quê? Três Três? presenciais? Três. Uhum. Três. Já teve negócio fechado, dois negócios fechados. Então, e, tipo, de uma roda pequena de pessoas, né? Que cada vez que vai passando a edição vai crescendo, já tiveram bons resultados ali em termos de network, né? Então, foi muito Exatamente. gratificante, né? E é uma oportunidade também da gente conhecer a pessoa que a gente sempre fala no online, né, pessoalmente, Uhum. e principalmente de rever os amigos, né? Então, tô tendo a oportunidade de rever pessoas ali que fazia muitos anos também que eu não via. Então, isso também é muito gratificante. André, nunca consegui ir, mas pretendo, vá sim, é muito bacana. E aí a gente sempre fica lá, o DJ, né, o Felipe Rosa, toca Uhum. uma música pra gente, a gente fica Sim. conversando, quem quiser almoça, e depois tem gente que fica ainda no bar, tem stand, né? É, Então a gente é. faz de sábado, que é para ser um dia mais tranquilo, para a gente curtir o dia Uhum. mesmo e ficar ali papeando, coisa que no dia a dia a gente não consegue, né? Porque a gente tá todo mundo com a É. rotina toda atropelada, né? Eu sempre saio correndo de lá, porque eu moro em Curitiba, mas no próximo eu já falei para Thaís, eu vou ficar mais, voltar no domingo. Assim, é muito legal Verdade. assim o pós-evento, né? Assim, as conexões que você faz, as pessoas que você conhece, é muito legal. As histórias que você ouve. Eu Sim, acho um evento, sim. Thaís, esse evento que você inventou é muito legal. Que nós inventamos, né? A gente está cada vez É, eu, aprimorando mais. eu sou Então, coadjuvante, fico ali fingindo fazendo alguma coisa. não, imagina, você contribui pra caramba. Então, a nossa pretensão hoje é fazer com que o marketing na mesa cresça, né, atinja cada vez mais pessoas. A gente vai levar isso para as companhias também, para as empresas. Então, quem quiser fazer um formato em company, a gente também já está formulando, né, como que a gente vai fazer.
E vamos aí, vamos crescendo. Vamos fazer um evento em Curitiba. Tem amigos networks curitibanos para convidar. Aê, Edu, Ó, olha, a só a gente Renata. só combinar então. Sim, e vocês aí que são do BNI, né? Vocês podem marcar um a um. Então, eu já estou falando para todo mundo aí que o Edu é uma ótima referência. Está circulando muito aqui em São Paulo, então também consegue Sim, contribuir com umas referências qualificadas. Enfim, a gente vai se ajudando, né? Esse é o é nosso isso aí. propósito. A Renata sabe, né? Rê? Já fez consultoria comigo, ela sabe que o que eu puder ajudar, contem comigo. Tá bom. Acho que é isso, né? Sim, 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 maravilhosa. Obrigada. Ainda tem um Maravilha, pouquinho de chá. gente. Gente, muito obrigada. Obrigada. Tchau, O tchau. Edu tá gravando e depois a gente coloca no YouTube também, para quem perdeu o comecinho, tá bom? É isso aí. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Tchau, pessoal. Boa Uma boa noite para noite. tchau. vocês. Boa noite.